Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 19, verso 12, que diz: Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: Se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Bom, queridos, novamente Pilatos, vendo a inocência de Jesus frente à malícia dos religiosos, olha só que coisa interessantíssima, né, queridos? Que eu tenho comentado aqui com todos nós. Deus vem à Terra e se espera que os religiosos, que os líderes religiosos, que aqueles que adoravam a Deus, que se colocavam como representantes de Deus, o receberiam com toda pompa e circunstância, que se prostrariam, que seguiriam Jesus, obedeceriam a Deus na terra, que fariam de tudo por ele. Pelo contrário, estão perseguindo e levando-o à corte, entregando ele ao governador e exigindo que esse governador, que apesar de tudo está tentando libertá-lo, mas eles exigem, os religiosos exigem que ele venha a condenar à morte o próprio Deus. Que coisa interessante. Mas Pilatos tenta soltá-lo apesar dos ardis, apesar das ameaças dos líderes judeus, mas por fim eles fazem a ameaça última. Se você não o condenar, você está traindo a César, está traindo ao imperador romano. E isso é uma acusação gravíssima. Pilatos sabia que era uma acusação que levaria-o inevitavelmente à morte. Porque o imperador da época, o imperador Tibério, era um imperador extremamente tirânico, extremamente persecutório, e mesmo com as acusações mais banais de conspiração, o imperador Tibério ordenava sem titubear a execução de quem quer que seja. E por isso, a gente vai ver logo a seguir que Pilatos não vai resistir a essa ameaça. E aí a gente lida, né, queridos, com isso na nossa vida, a influência das pessoas, a influência daqueles que estão ao nosso redor. O quanto a gente negocia os nossos valores, o quanto a gente abandona princípios, abandona crenças, abandona o que a gente tinha como certo, como verdadeiro, a gente abandona por influência de amigos, de grupos, de pessoas, porque a gente não quer ficar mal com aquele grupo, a gente quer ali estar, né, enturmado com todo mundo, e aí a gente abre mão. Isso é um cuidado que nós temos que ter. Em Atos capítulo 24, por exemplo, um governador Félix, querendo agradar os judeus, manteve Paulo preso. Então, muitas vezes, para agradar um grupo maior, às vezes a gente sacrifica um amigo, sacrifica um princípio justo, sacrifica uma ideia correta para agradar a multidão. Um episódio ainda mais triste, retratado lá em Marcos capítulo 6, mostra que o rei Herodes fez uma promessa a uma jovem dama que fez uma dança, um espetáculo muito bonito. Herodes diz: olha, peça o que você quiser que eu lhe darei prontamente. E estavam ali os convidados, estavam ali os amigos, as autoridades, os poderosos. E ele faz essa promessa diante deles. E o que a moça pede? Pede que João Batista seja executado. E o texto diz que o rei entristeceu-se muito, porque não queria, porque ele tinha João Batista em conta, como um homem justo, como um homem de Deus. Mas por causa do juramento, e o texto diz, e por causa dos que estavam à mesa, ele não quis recusar, não cumprir o juramento que fez. Olha que triste, né, queridos? Muitas vezes a gente dá uma palavra, faz até um compromisso com um grupo de pessoas, e quando a gente vê que entrou numa cilada, que a gente vai acabar sendo usado aquela promessa para fazer algo ruim, a gente não arreda. Por compromissos, por amizades, isso é algo muito perigoso. Né? Nós sermos influenciados pelas pessoas em vez de nós influenciarmos as pessoas.
E essa é uma escolha que muitas vezes nós temos que fazer, né, querido? Se a gente vai sermos fiéis a princípios, valores, sermos corajosos na hora de defender o que é correto, ou se aliançar a pessoas, a grupos que muitas vezes não têm os mesmos princípios. A gente tem, como diz o apóstolo Paulo, se eu fosse servo de homens, eu não seria servo de Cristo. Então você tem que ter esse destemor, como diz o apóstolo Paulo, essa ousadia de defender a verdade diante de quem quer que seja. Porque se todo mundo, na hora do vamos ver, recuar, ora, quem vai defender a verdade? E com isso eu não estou falando de ficar perturbando as pessoas, incomodando as pessoas, ser aquele chato que estraga prazer, que chega e acaba a festa, né? Porque tem muitos cristãos que acham que isso é evangelho. Chega, fecha a cara e quer estragar, né, a festa dos outros. Não estou dizendo isso. Estou falando realmente em algo da vida, em algo real, em algo que nós precisamos tomar uma decisão sobre algum aspecto importante da vida. Neste momento, não negociar valores. No seu trabalho, se você for coagido a fazer algo, alguma maracutaia, algo que vá lesar os cofres públicos ou a empresa privada, você dizer não, eu não vou fazer parte disso, em hipótese nenhuma. Eu sou um homem que tem princípios, eu sou uma mulher de valores e eu não vou abrir mão disso. Não interessa, você quer passar um de santão, você acha melhor que os outros, que bonitinho. E se as pessoas debocharem, se as pessoas desprezarem, mantenha-se firme. Seja como Noé, o mundo inteiro se corrompendo, e Noé e a sua família, apenas 8 pessoas no mundo inteiro, se guardaram do mal. Muitas vezes as pessoas só se sentem bem se estiverem em maioria. A pessoa não consegue ficar sozinho, tomar essa decisão de seguir o bem, mesmo que isso acarrete ficar sem o grupo, sem a maioria. Olha, nós temos que decidir logo de início em que grupo nós queremos ficar. Na grande nuvem de testemunhas, como diz as Escrituras, e Deus e os anjos, ou ficar do lado das pessoas que muitas vezes seguem o mal, que em boa parte das ocasiões, muitas vezes é a maioria. Então, não negocie valores por causa de quantidade de pessoas, por influência das pessoas, pelo poder das pessoas. Este é o momento de ser fiel. Inclusive, a palavra fé, que do original grego é fide. Fide é a palavra grega para fé. É justamente de onde vem a palavra fidelidade. Ou seja, ter fé em Deus é você ser fiel a Deus. Fiel ao que ele defende, aos princípios dele, ao que ele ensina a nós. Então seja fiel, tenha fidelidade, tenha essa fé a ele, a ponto de não negociar diante de ameaças, diante de grupo de pessoas. Você não vai incomodar, você não vai afrontar, não vai ofender ninguém, mas só diz, olha, não, obrigado, eu não faço parte desse grupo. Nunca, jamais. Certo momento, um determinado momento, tem muitos anos, em um emprego antigo, as pessoas estavam mandando fotos sensuais no e-mail das pessoas e me incluíram logo que eu entrei no trabalho. Eu simplesmente mandei uma mensagem discreta, sem ofender ninguém, sem fazer qualquer tipo de juízo, eu só falei, olha, eu não quero receber essas mensagens aqui, eu não quero fazer parte disso. Simplesmente isso, pronto. Sem desrespeitar ninguém, as pessoas já entenderam a mensagem. Então que a gente seja assim, não negociando os nossos valores. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.